Porque tudo que Deus fez foi para promover a comunhão dos irmãos. Porque o propósito de Deus relatado aqui em Efésios não é ser reconhecido como Deus, mas é ser conhecido como Pai. Por isso que a vontade de Deus está em formar uma família. Por isso que quem criou todas as coisas foi um Pai. Então quem criou não foi Deus. Quem criou tudo foi o Pai, no Filho, para a comunhão do Espírito. De modo que o poder divino estava a serviço da vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Formar uma família. Ele é pai. E como ele prometeu para Abraão, pai de muitos filhos. E a bem-aventurança é o pai que tem uma mulher frutífera, multiforme, para ele poder sentar na mesa na comunhão de seus filhos. Então, a pessoa de Deus opera a partir da essência do amor, da evidência da graça e da consciência da comunhão. Então, a vontade de Deus era, a partir da sua natureza de amor, manifestar esse amor através da graça. E por que da graça? Porque esse amor é uma oferta espontânea, não é nem por necessidade, Deus não tinha necessidade de uma família, e nem interesse. É a forma que Deus estabeleceu dele repartir suas virtudes. Porque o que ele queria era, como pai, compartilhar suas virtudes e não ser venerado no seu poder. Deus queria comunhão. Porque quando ele olhou para o homem, o primeiro diagnóstico que ele fez do homem, quando não tinha nada errado, o homem não tinha pecado. E Deus já achou um problema. O homem tinha um problema antes de ter pecado. Não é bom que o homem seja só. E se só o pai é bom, quando o cara falou assim, Jesus, sei que tu és bom, ele falou assim, ó, você não sabe nada do que é bondade, não. Bom é só o pai. E Deus, antes do pecado, falando da sua bondade, disse que não é possível conhecer a bondade de Deus sozinho. Amém, mano? Então a solidão não serviu nem para quem? Para Deus, porque se Deus se contentasse em ser só, ele já não era tão bom. Está entendendo o que eu estou falando? Não. Então é da natureza de Deus, é da natureza do amor o quê? Ofertar, entregar espontaneamente. Então o amor não se contém. É da natureza do amor entregar. E entregar numa relação espontânea sem esperar nada em troca. Glória a Deus. Então, é parte da natureza de Deus que ele é pai. Então, se ele é pai, ele quer gerar o quê? Uma família para ter comunhão com seus filhos e entregar para os filhos tudo aquilo que ele carrega de virtude. Então, qual era a vontade de Deus? Formar uma família. Formar um povo que compartilhasse a sua comunhão, fosse transformado pela sua glória e revelasse suas virtudes. Então, a vontade de Deus era a revelação da sua virtude e não a manifestação do seu poder. Então, nós recebemos do Espírito a condição de manifestar as virtudes de Deus. Essa é a coisa. E aí é suportando. É entregando riquezas e pobrezas compartilhadas. Então, a alegria do pai é quando finalmente na mesa os seus filhos não estão preocupados em comer, porque estão ocupados em repartir. Quem é pai aqui? Você não sonha chegar na mesa um dia? Como é que é lá na sua casa? Me explica como é que é lá na sua casa. Lá na sua casa, quando o povo senta para comer, todo mundo tem que rezar para você. Pai, libera o bife, libera o arroz, pai. E ele está lá. Canta um hino. Aí você canta um hino. E aí, posso comer o bife? Está pouco, dá uma oferta. Levanta um clamor, junta os irmãos, e você lá, pai, libera o arroz, pai. Eu não aguento mais. Aí de tanto você gritar e gemer, fala, tá bom, pode comer o bife. É assim lá na sua casa? Não? Estou chocado.
Então é melhor frequentar a casa de uns irmãos aqui do que a igreja deles. Né? Porque eu estou achando que nós somos melhor pai do que Deus. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E nem responde, só guarda e leva esse problema para sua casa. Lá na sua casa, se o seu filho levar um amigo na sua casa, na hora do almoço, sem te avisar, ele tem que ficar lá na sala, esperando vocês acabarem de almoçar, ou você chama ele para comer com vocês? Não, só me responde isso. Não quero nem saber do que você já está pensando aí agora, não. Como é que é na nossa casa? O que nós estamos fazendo na casa de Deus, né, mano? Mas nós somos melhores do que Deus, né? Você acha bom lá na sua casa, quando os filhos dão tapa uns nos outros por causa do bife? Lá na sua casa, quem elogia mais, baba mais, oferta mais, reza mais, te adula mais, recebe um bife maior? Não, me conta. Não? Estou chocado. Que parece na casa de Deus não é assim não, mas a casa de Deus é diferente. Ofertou mais o bifão. Está vendo como é que nós não estamos andando de modo digno na nossa vocação e não entendemos que a nossa fé é para servir o outro, por isso que os primeiros serão os últimos. Quem primeiro tiver o entendimento vai comer por último, e a alegria dele não vai ser comer, vai saber que todos comeram, porque a alegria do pai não é comer primeiro. Às vezes o pai com fome se alegra de saber que todos os filhos comeram. Glória a Deus, amado. E o sonho de todo pai é morrer sabendo que alguém na família se levantou para servir primeiro, e não para ter o direito de comer primeiro. Que tipo de gente nós estamos formando? O que nós estamos achando que é a vocação de Deus para a nossa vida? Nós estamos achando que a vocação de Deus é prestar para Ele um serviço, entregar para Ele um ministério redondinho, organizado, onde o direito de todo mundo é contemplado? Ou a nossa vocação é formar pessoas à semelhança de Cristo? Tudo que nós fazemos na igreja é para organizar o serviço ou é para formar pessoas? Muita gente aqui tem filho. Alguém aqui já caiu na besteira chamar um filho para ajudar a lavar um carro? Você já chamou? Alguém aqui já chamou um filho para ajudar a arrumar a casa? Seja honesto. Você estava pensando em ter um carro limpo? Não estava. Não pode. Quando você chama um filho para ajudar a arrumar uma casa, não pode que você está pensando em ter uma casa arrumada. É retrabalho, gente. Você passa mais tempo corrigindo o que ele fez do que aproveitando o serviço. Se tivesse pagado um funcionário, você economizava tempo, podia passear com seu menino, e voltou, não está bom, não paga, até ficar bom. Quando a gente chama um filho para ajudar num serviço, uma filha, qualquer um, é porque a gente quer transmitir para ele nossos valores, e não porque a gente está achando que o serviço vai ficar bem feito. Quando Deus chamou nós para esse serviço, deu mais trabalho para ele corrigir as besteiras que a gente faz, do que se ele estivesse sozinho terminando o serviço. Se fosse só para encher o céu de gente, com meia dúzia de anjos e 3 capetas acorrentados, ele rodava o mundo em 1 hora, num redemoinho de fogo,
com os anjos do poder arrastando os demônios acorrentados, e os Satanás suplicando para não ser destruído. Aí com essa cena de redemoinho, de fogo, a hora que Deus rodasse o mundo, ele gritava em rede internacional: quem quer ir para o céu, põe o dedo aqui. Meu irmão. Deus resolvia isso em meia hora. Esse trabalhão todo aqui, amados, esse tempo todo aqui, pelo amor de Deus, é para formar uma pessoa à semelhança dele, tomada de longanimidade, mansa, porque os mansos herdarão a terra. Uma pessoa que se inspira na fidelidade, é sustentado na misericórdia e alimentado pela bondade. Um conhecedor de Deus. E por isso ele diz então, procurando guardar a unidade do Espírito. E aí quando ele fala procurando, é esforçando. Então, todo esforço da igreja, o esforço da igreja, não tinha que estar na realização do serviço. Tinha que estar na preservação da consciência da unidade, que há um só Deus, um só Pai, uma só fé, um só amor, um só corpo. Não é uma só denominação, não. É uma multiforme expressão da graça de Deus. Vários sistemas diferentes, vários membros diferentes. Uns mais para o nervo, outro mais para a respiração, o outro mais para a circulação, um outro com cara de osso, um outro com cara de intestino. Interessa, é um sistema complexo. Mas é um corpo só, com vários membros. E onde os membros cooperam e dão suporte uns para os outros. Mas o que é que a gente está fazendo? A gente está ensinando uma doutrina de demônio, que nós precisamos padronizar tudo, então o texto vai falar lá na frente, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí nós estamos querendo ter unidade de fé para ter unidade do Espírito. Ensino de demônios, porque não é isso que ele está falando. Nós temos que ter convicção da unidade do Espírito, esforçar para preservar essa consciência de corpo, para que a gente, na maturidade, consiga ter unidade de fé. Então nós temos que resgatar primeiro nossa dignidade, nossa honra, nosso respeito, nossa sensibilidade. Nós estamos querendo resolver tudo na sinceridade. E a gente ofende hoje porque é sincero. Fala, irmão, seguinte, eu falo mesmo. E vou falar porque sou temente a Deus. E aí sai batendo pau em todo mundo. Com falta de educação, falta de respeito, falta de ética, em nome da sinceridade. Eu vou te falar para você, quem é sincero? Só sincero. Lúcifer é sincero. Porque toda vez que Deus aborda ele, ele não esconde o ressentimento dele. E ele é sinceramente aborrecido, porque até hoje ele acha que por ser o melhor empregado, ele merecia um reconhecimento maior. Então ele se rebelou por sinceridade, porque ele estava sinceramente convencido de que merecia mais, e Deus não foi sensível para reconhecer isso, e por isso ele está nervoso até hoje. Nervoso não, com raiva, porque se estiver só nervoso, estava mal. Uma criança birrenta é sincera. Uma pessoa amargurada é sincera. Ou você já viu algum amargurado não sincero? Fala, não, estou amargurado, mas não é de verdade. Minha amargura é falsa, é só para causar um mal-estar. Fazer um tipo. Gosto de fazer o tipo amargurado. Você já viu algum amargurado? Hã?
corrupto. A propina ali é sincera. Você já viu alguém pagar uma propina não sincera? Você já viu alguém dar uma propina falsa? Está morto. Então, sinceridade pela sinceridade, sabe o que quer dizer? Nada. Porque sinceridade é próprio das crianças. Cachorro. Você dá um tapa na cara do cachorro. Pá! Ele corre. Depois você apresenta para ele um biscoito. Ele vem banando o rabo. Aquele banar de rabo dele, o que é, mano? Sincero. É a sinceridade de quem tem fome. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ele vai ter que se submeter à sua ignorância. Mas, infelizmente, é na sua mão que ele come. Não falta sinceridade no urubu. Não falta sinceridade na serpente, no rato. Não falta sinceridade nos animais. O que falta, amados? Sensibilidade, discernimento, percepção, consciência, intencionalidade. Não adianta ser sinceramente instintivo, não adianta ser sinceramente intuitivo, se nós não estamos sendo sensivelmente intencionais. Então é disso que ele está falando. Preservar a unidade do Espírito e meter todo o esforço nisso pelo vínculo do quê? Da paz. Eu só vou ter paz se eu tiver plena convicção do que Deus já deu. Que eu estou aqui cumprindo uma vontade, uma vez que eu estou amparado nessa vontade, inspirado na fidelidade, eu consigo me relacionar com os diferentes e tenho fé por eles. Porque não sou vítima da incredulidade deles. Então a incredulidade deles não me vitimiza, mas a minha fidelidade os inspira. Falar devagar para pastores e líderes aqui. A incredulidade das pessoas não me compromete, não me ressente, não me vitimiza, porque eu sei que a minha fidelidade pode inspirá-los. Então não são eles que têm que se resolver para que eu me resolva. Eu é que tenho que ser bem resolvido para inspirar os que estão mal resolvidos. Eu não sou a cobrança, eu sou o crédito. Eu sou aquilo que eles nem sabiam que tinham. Mas não sou a lembrança do que eles devem. Glória a Deus, amados. Por isso a fé é a certeza do que ainda não se vê. E aquilo que ainda não se vê será visto através de nós. Porque eu mesmo vou ficar surpreso do que já estava depositado na minha vida e eu nem tinha visto ainda. Mas que diante da dificuldade, a fé de que eu sou a providência de Deus e o testemunho de Deus para aquela situação, eu vou encontrar em mim recursos que eu nem sabia que eu tinha. Porque a fé me aproxima de quem Deus é. Então, é nisso que eu vou trabalhar, porque é um só corpo, um só espírito, como também foi chamado em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Não adianta a gente saber que Ele é sobre todos. Não adianta a gente saber que Ele é por todos, se a gente não entender que Ele é em, através. Glória a Deus. E a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então, a graça concedeu a nós dons. Lembra que a gente falou lá? Uma vez que há uma natureza, uma vocação, então nós somos gerados no amor por meio da graça. Então, a referência é o amor. Então, nossa natureza é o amor. E a nossa identidade é a graça. Mas essa graça se revela de maneira multiforme. Então, a graça vai dar diferentes dons para cada um. Um é mão, outro é osso de pescoço, outro é pé, outro é unha, outro é pele. Amém, amados? Glória a Deus. Então, essa graça vai se expressar de maneira multiforme, de modo que Deus vai chamar cada um pelo seu próprio nome. Então, não é problema ter uma denominação, desde que a denominação representasse uma vocação e não um direito. Vou repetir devagar. A denominação só é legítima quando ela representa uma vocação, um propósito, um ministério, uma área.
e não a exclusividade de um direito. Nenhuma denominação vai alcançar o propósito exclusivamente, porque o propósito é do corpo, onde cada parte cumpre a sua vocação. E nós deveríamos andar de maneira harmônica, sem inibir a expressão do outro, e entendendo que quanto mais maduros, mais extremos. Quanto mais imaturos, mais medíocres. Então nós estamos fazendo uma média, quando nós tínhamos que ter maturidade para ser extremado. Então, quanto mais maduro, mais radical a gente poderia ser no exercício da nossa vocação. E, no entanto, representar o mesmo corpo, o mesmo espírito e o mesmo propósito. Mas como a gente é imaturo, nós temos que conviver com a mediocridade da incompreensão do outro. Refém do juízo. Estão me entendendo isso aqui ou não, amados? Ele conferiu dons, e os dons são irrevogáveis. E como é dom, ele foi dado a todos. Então ele deu dons na medida de Cristo. São distribuídos segundo a vontade de Deus e são irrevogáveis. Os dons não querem dizer que eu seja espiritual. Os dons querem dizer que eu tenho uma vocação. E eu posso estar andando de acordo, de modo digno ou indigno. Então eu posso usar o dom para o meu próprio ministério, minha própria vida. Eu posso usar o dom para edificar a minha igreja. E igreja por igreja, cada um pode ter a sua. Se tem um trem aqui que está todo mundo liberado para ter, é a sua igreja. Vai lá, arruma a sua. E escancara mesmo, põe sua cara lá, seu nome, faz missa para você, pede dinheiro para você, está liberado. Cada um pode ter a sua igreja. Não quer dizer que é a igreja de Cristo. Ele falou que está edificando a dele. E a dele é um corpo. É um espírito. É uma fé. E um só Senhor. Agora, cada um não está gostando, inventa a sua. Faz a doutrina que você quiser. Não dá canseira, não. Libera. Sem culpa. Depois você dá contas a Deus do que você fez com os dons que Ele te deu. E não fica com medo que você vai perder o dom, não. Você tinha dom de cura, e você vai plantar a sua igreja, você vai perder o dom. Não, o dom está dado. Vai continuar curando. Se na sua igreja pode abusar das mulheres, estuprar as moças, fazer a bagunça que você quiser lá, depois você vai pregar com o dom que Deus te deu. E se o dom for curar enfermos, os enfermos vão continuar sendo curados. Ele não puxa para trás, não. Você pregava bem? Vai continuar pregando bem. Falando a língua dos homens e dos anjos. Você operava milagres? Vai operar milagre do mesmo jeito. Seu negócio era filantropia, fazer sacrifício para dar comida para os pobres? Vai rodar normal. Vai ser só um sino que bate. E nada disso se aproveitará. É um som. Um badalo, um barulho a mais. Na multidão das doideiras. E está dado. Deus não vai pedir conta do dom. Deus vai conversar conosco sobre o propósito. Se nós alcançamos o destino. Deus não vai conversar com a gente de poder. Ele vai conversar com a gente da glória. E Jesus, em João 17, diz assim: Deus me deu duas coisas. O Pai me deu duas coisas. E me deu a palavra. João 17. E a palavra que Ele me deu, eu entreguei para os meus discípulos. Quer dizer, para nós. E Ele fala na oração de João 17. Mas pela palavra que o Senhor me deu e eu dei para eles, o mundo os perseguirá. Outra coisa que eu recebi do Senhor foi a glória. E a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Para que eles sejam um. A fim de que o mundo creia.
Amados, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que é pesada, você guarda, medita, não reage por enquanto não. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio em poder, ele veio em glória. Jesus não veio em poder, ele veio em autoridade. Porque quem tem que ter poder é servo, o filho tem que ter autoridade. Por isso Jesus, segundo Filipenses, ele se esvaziou de todo o poder. E lá em Hebreus diz que ele foi feito menor do que os anjos. Então, se existe uma hierarquia angelical, querubim, serafim, arcanjo e anjo, existe lá CEO, chefe de departamento, gerente de produção e chão de fábrica, Jesus era menor do que os anjos. Então Jesus tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsou. Porque Jesus não expulsou demônio como quem tem, ele expulsou como quem tem autoridade. E às vezes nós estamos usando o dom como quem tem, mas há muito tempo nós já perdemos, porque nós estamos usando tudo que o Lúcifer faz, como o diabo, ele faz com os dons que Deus deu para ele. Ele não foi numa loja de dom, depois que ele se rebelou, ele saiu do lado do céu sem dom. Então Deus falou assim, já que você está se rebelando, vai embora sem os dons. Você larga os dons tudo aqui, não. Ele veio de lá caído como um anjo, caído do céu. Ele era o querubim, o chefe da produção lá, o CEO do parque de produção. E ele veio como uma luz com todos os dons que ele tinha. E é com esses dons que ele inferniza a gente. Porque ele usa esses dons como quem tem poder, mas não como quem tem autoridade. Amém? Então ele deu dons. Com que objetivo? Ele deu dons, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então ele deu liberdade ao cativo. Então nós não podemos mais explicar nossa falta de compromisso no pecado, porque pecados estão todos perdoados, cometidos, cometendo e a cometer. Nosso problema hoje não é o pecado, é a usina de pecado que nós temos dentro de nós, que é o nosso direito, o nosso senso de juízo, de propriedade e de controle. Por isso ele é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O que abafa o amor não é o pecado, é a iniquidade. É o senso do direito e o poder de fazer juízo e de exercer controle. O cativeiro ele levou. Ninguém pode se desculpar mais por ser pecador. Nosso problema hoje não é que a gente é pecador, é que a gente é rebelde. Ninguém será condenado pelo pecado, porque o pecado foi perdoado. O lago de fogo é para os rebeldes. A condenação não é para pagar pecado, senão era um lugar de nobreza. Devo, não nego, pago quando puder. Estou aqui pagando pecado, porque eu não quero ficar devendo nada nem para Deus. Não. Lá na condenação, ninguém está pagando pecado. Está sofrendo o ônus da sua rebeldia, que tendo sido perdoado e devolvida a condição de cumprir a vontade de Deus, continuou se rebelando contra a vontade. Mesmo tendo tido uma experiência de poder. Então ele levou cativo o cativeiro. Ele subiu, o que quer dizer? Ele só subiu porque ele primeiro desceu. Então a glória de Deus se revela na descendência e não na ascendência. Deus diz para Abraão, eu vou encher a terra com a minha glória, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou te dar um descendente. Então Deus é um Deus que descende, que gera filhos, que desce a parte mais baixa da terra, e o capeta quer nos levar a pensar que nós somos uma igreja ascendente. Nós vamos subir, amados. Mas só depois de quê? Glória a Deus. Então, nosso destino não é o quê? Subir. Ué. Nosso destino é o quê? Fala, irmão. Descer, ué.
é descendência, é gerar filhos, é entregar, não é receber. Nós vamos receber, não preocupa não. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém, mas primeiro nós temos que o quê? Ser fiel e entregar o que Ele já deu. Ué. Isso só será feito se a gente descender, se a gente gerar. Então não adianta o que eu estou fazendo, se naquilo que eu estou fazendo como quem quer subir. E não como quem está descendo. Então tudo aquilo que eu faço em favor da descendência. Porque o nosso pai é um pai descendente, que é conhecido quando desce. E ele é conhecido como desce para depois subir com todo mundo. Vai ficar ninguém de fora, não. Mas tudo que eu recebi é para ter condições de descer. Descer onde? As partes mais baixas da terra. Para que a terra seja cheia da sua glória. Uma glória que só se revela na nossa unidade. Senão o povo não vai crer. Por isso que a nossa pregação, ela está muitas vezes gerando mais embate do que transformação. Porque a gente se limitou à pregação na sua forma retórica e não à pregação na sua forma relacional. E a gente vai entender por quê. Ele desceu também, aquele que subiu para cumprir todas as coisas. E aí ele deu uns para apóstolos. Eu queria terminar aqui essa parte. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Querendo o quê? O que é o propósito disso? Está vendo como é que não é o poder? É o aperfeiçoamento dos santos. Para a obra do ministério. Para a edificação do quê? Para a edificação do quê? Do corpo. Então o propósito de tudo isso é a edificação, o fortalecimento, o amadurecimento da pessoa, a igreja como corpo. E não do indivíduo religioso, igreja como instituição. Não adianta ter uma instituição bem organizada, porque isso não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, que se vale dessa estrutura para desenvolver a sua consciência de pessoa, para que ela exercite a sua fé em favor uns dos outros e não em favor de si mesmo. Por isso que quem vem na reunião e come apressadamente seu próprio pão, sem discernir o corpo, está tomando juízo sobre tudo aquilo que ele faz, ainda que esteja certo. Porque não tem nada de errado de comer. Comer está certo. Não está errado. Mas não é bom comer antes de repartir. Se eu tiver que definir pecado, tendo comido, repartiu. Se eu tiver que definir santidade, tendo repartido, comeu. Então você quer saber que a coisa foi santa? Você repartiu, depois comeu. Você quer saber se foi pecado? Você comeu, depois repartiu. Você salvou a si mesmo, depois você entregou para os outros. Então o propósito de Deus em oferecer seu filho não era resolver um problema, era formar uma cultura. Por isso que ele entrega o seu espírito. Porque quem vai ensinar? O Espírito vos ensinará. Então esse ensino é viver em comunhão, de modo que na comunhão nós possamos ensinar uns aos outros, dar suporte uns aos outros, para que cada um, compreendendo o sentido dos dons que recebeu, coopere na edificação do corpo, para que ao fim eu tenha um povo maduro, bem formado, uma cultura que encha a terra com a glória de Deus. Então Deus não queria encher o mundo de devoção. Deus quer encher a terra de conhecimento. Então Deus não fez tudo isso para organizar um culto. Deus fez tudo isso para formar um povo. Uma cultura. Porque Ele estava formando o quê? Um povo.
uma cultura de amor, de oferta espontânea, virtude compartilhada, de pessoas que não pensam em si mesmas sem antes pensar no outro, de pessoas que não levam em conta aquilo que é propriamente seu sem antes considerar o que é do outro. É no meio disso que Deus quer viver, amados. A expressão primária de Deus foi um templo. Mas a expressão última de Deus é uma praça, onde não há templo. E nós estamos nos organizando para viver numa praça? Ou para continuar cultuando num templo? Nós estamos nos evoluindo e amadurecendo, sendo ensinados pelo Espírito a ser um povo com diferentes características, tribo, língua, raça, povo, nação, que convive numa praça como irmãos, que compartilham suas riquezas e pobrezas, onde o que cada um carrega dá suporte, sustentação e é vida para o outro, onde não há mar, só há rio. E se há rio é porque desce, porque não tem rio que sobe. O mar sobe, o rio desce. E o mar já não existe. Então nós estamos indo para uma cidade onde continua tendo descida. Vai entender isso. Porque tem rio. Amém, irmão? É um movimento constante de doação. O que Deus vai nos dar na glória é o entendimento pleno de que nós somos uma fonte que jorra de forma inesgotável. O rio da vida passa por nós. Em favor de quem, amados? Da comunhão dos irmãos. Porque é isso que glorifica o Pai. Ele sentar na mesa e saber que os filhos agora cuidam uns dos outros, conhecem uns aos outros e compartilham virtude uns com os outros.